Está na hora de você fazer. Mas a gente não faz. E aí eu pergunto, por que não faz? E tu dizes, deve ser porque eu não tenho fé. E por que não tem fé? Porque tu não tens consciência da palavra. Porque quando você sabe que está debaixo de uma palavra, irmão, fé não é sentimento, fé é a constatação de algo que eu creio. Se tu lê, tu crê. Se tu ouve, tu crê. Se isto que tu ouves é verdade, instintivamente quase, isto vai manifestar a fé que você precisa ter. Então, na verdade, não falta fé, o que falta é palavra. Aonde está a palavra que Deus disse a seu respeito? De que maneira você está manifestando isso? No sentimento? Então não vai acontecer nada. Você tem que manifestar isso através das suas ações. Deus mandou você tocar em quem? Deus mandou você ir na casa de quem? Tem gente aqui que Deus já liberou, está na palavra. Ele disse, olha, se te ferir uma parte do rosto, você oferece o outro lado da face. Mas não, tem gente aqui que está sentado dizendo, eu estou esperando ela vir aqui me pedir perdão. Então fica aí sentado esperando. E aí você vai ver se a palavra vai se cumprir. Não vai. Não vai. Porque a palavra já foi liberada. Quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada a alguém? Quem já fez isso? Oxi. E tu fizeste bem, porque sobre a tua vida há uma. Mas você acha que o ofensor está debaixo de uma palavra? Fica esperando o ofensor te pedir perdão. Ele não tem nada a perder porque ele não sabe o que tem sobre ele. Mas se você sabe o que tem sobre você, você vai lá e sentindo ou não. Ei, barra. Porque não me diz que você é tão crentão, que você chega lá já sentindo e quebrantado. É ruim, hein? Para mim, mais crente é o que faz sem sentir. É o que sabe que foi o ofendido, é o que sabe que não está errado, mas para cumprir a palavra ele vai. E vai pedindo graça, Jesus, me dá graça. Me dá graça, porque se eu pedir força, eu armo um barraco gospel, me dá graça. E aí vai, pedindo a Deus graça. Quando chega lá na hora, irmão, eu percebi que desde aquele dia mudou. Em razão disso, eu quero te pedir perdão. E aí, no fundo, pode acontecer duas coisas. Primeiro, no fundo, a gente tem essa sensação assim, tomara que ele se quebrante também e diga, não, meu irmão, imagina, eu também quero te pedir perdão. Aí fica tudo numa boa. Mas, às vezes, acontece assim, tá perdoado. E aí a gente volta para casa se sentindo um trapo. Cadeira. E aí vai orar. Deus, olha, eu fui, eu cumpri a tua vontade, daqui a pouco a gente está chorando. Por quê? Porque nós vamos manifestar a palavra. E por quê? Porque é uma palavra sobre nós. E nós não manifestamos isso dizendo eu creio. A gente manifesta isso fazendo. Orabai, Jogeva, Suri, Não, é desse jeito. Vai ver, você queria ouvir algo muito espiritual hoje. Eu vou lá porque Deus vai falar algo profundo, do oculto, do escondido. E Deus está dizendo, para de espiritualizar e começa a obedecer. Para de espiritualizar e começa a executar. Para de querer ver anjo subindo e descendo e começa a ver a palavra que eu já liberei sobre a tua vida. E executa ela. Executa ela. A palavra do Senhor é clara. Se Jesus é o verbo, tudo já foi manifestado nele. Quem entende isso, diga amém. Então por que a gente fica agindo acerca das coisas que sabemos que temos que fazer? Como Gideão, hoje novelo seco, amanhã novelo molhado. Hoje seco do lado de fora, amanhã molhado do lado de dentro. E Deus está dizendo, tudo que Gideão queria era ter sobre ele a palavra revelada que tem sobre a sua vida. E você tem. E fica aí, barganhando espiritualidade com Deus. O Senhor, ele está disposto a trabalhar numa incredulidade sincera. Mas ele não gastará 5 minutos lapidando uma fé falsa. Quando ele entra na casa depois da ressurreição pela primeira vez, Tomé não está na casa. Então depois que os discípulos contam para Tomé, Jesus veio aqui. Nós vimos ele. Tomé pensa que todo mundo está insano, porque para aqueles que não creem, a pregação da cruz é loucura. Tomé não crê, mas ele é um dos discípulos, mas ele não crê. Vocês estão insanos, vocês estão malucos. Tomé, é verdade, Jesus veio aqui na casa. Pois eu, disse ele, se não colocar os dedos nas perfurações dos cravos e se não lhe transpassar a mão aonde a lança pegou do lado, eu não o crerei. Jesus volta a segunda vez dentro daquela casa sem necessidade nenhuma, porque ele já tinha ido ali.
E agora ele só tem 40 dias de peregrinação para preparar-se como primícias para ir ao Pai, ao céu. Atos, capítulo de número 1. Então veja, humanamente falando, Jesus veio ali para uma única coisa. Qual? Ajustar a fé de Tomé. Aí eu te pergunto, o que Deus ama, a fé ou a incredulidade? Meu Deus, tem gente na dúvida? Vou perguntar de novo, o que Deus ama, a fé ou a incredulidade? A fé. Deus ama a fé. Jesus ama a fé. Lembra como ele reagia quando via fé? Lá na Cananeia, mulher, olha o espanto dele, ele ama a fé. O centurião, ele disse, nem Israel eu vi tanta fé. A alegria dele quando vê fé. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, só para aqueles que estavam na dúvida, Deus ama a fé. A fé. Mas por que ele volta na casa se o que há em Tomé não é fé, é incredulidade? Porém, é uma incredulidade confessada e sincera. E aquele que confessa e deixa não alcança juízo, alcança misericórdia. É nisto que eu vos afirmo, que Deus está disposto a converter, a trabalhar em alguém que estiver disposto a confessar uma incredulidade verdadeira. Mas Deus não vai auxiliar uma fé falsa. Não adianta falar em línguas. Não adianta interpretar línguas. Não adianta ter dons. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E se ela não estiver como deve ser, Camila, e como deve ser? A fé deveria ser um máximo, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, serve. Então, se não está tendo manifestação nenhuma de palavra, é porque não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda, gente. Ele disse, se a fé for do tamanho de uma semente de grão de mostarda, e você disser assim, pega este monte e lança-te ao mar, ele vai te obedecer. Isso se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Então, se a gente não está tendo fé para curar uma febre, é porque não está rolando nem a semente do grão. Ai, Camila, hoje está cortando, ontem estava mais legal. O Senhor está dizendo para nós hoje aqui, eu quero que vocês se aliviem do fardo de fazer e entendam que eu sou suficiente para fazer. E a única maneira que vocês verão tudo que eu posso fazer é se vocês creem na minha palavra. Porque quem faz é a minha palavra. Quem opera é a minha palavra. Então, se não está acontecendo, não coloque na conta do tempo o que Deus está disposto a fazer agora. A palavra de hoje corrobora o mesmo viés de ontem à noite. O mesmo, fé e o tempo do agora. Chegou a hora de nós vivermos as coisas que Deus tem pra gente. Camila, mas é porque ainda não está no tempo. Eu não consigo ver nenhuma obra de Jesus. Nenhuma obra de Jesus. Nenhuma manifestação do Filho de Deus. Que ele disse espera para quem precisava de socorro imediato. Não existe, gente. Não existe, não leva a mal não. Mas isso aí é falsa fé. A gente está querendo maquiar a incredulidade verdadeira, trazendo uma fé falsa, espiritualizando, desculpa a expressão, enchendo linguiça, para não executar as coisas que na verdade não nos sentimos capazes. E por que não nos sentimos capazes? Porque de fato não somos. É por isso que então na hora da nossa incapacidade não revelamos a nossa fraqueza, revelamos a nossa fé manifestando a palavra. Tu nunca parou para pensar por que Abraão era respondido? Por que Deus falava com Moisés rapidamente face a face? Veja, eles não oravam o que sentiam sobre eles, eles oravam o que eles sabiam sobre Deus. Todas as orações dele, pode olhar no Antigo Testamento, elas começam dizendo assim, porque tu disseste que faria, porque tu disseste que entraria, porque tu disseste que abriria. E quando Deus quis destruir seu povo no deserto, Moisés olhou para ele e disse, não foi isso que tu disseste, o que tu disseste é que este povo entraria em Canaã. E Deus respondia. Ai meu Deus, sacode alguém aí e diga, menos sentimento
e mais palavra. Deus está dizendo menos o que eu sinto e mais o que eu sei. Menos o que eu sinto e mais o que Deus me disse. Você precisa confrontar seus sentimentos nesta noite. E aí a sua incredulidade vai ser envergonhada. E a sua fé vai crescer. Tem que manifestar a palavra. Tem que manifestar a palavra. Tudo que eu queria esmiuçar era o capítulo 18. Era o versículo 18 do capítulo 2. Mas o Senhor está dizendo não. É o versículo 1 do capítulo 1. Está na hora do meu povo entender que sou eu que faço. Que a palavra é minha e que eu sou fiel. E que eu não minto e que eu não falho. Falaria e não cumpriria. Diria e não seria fiel para fazer. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu. E nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperam em quê? Na sua palavra. Já parou para pensar? Já parou para pensar que quem datou a eternidade foi Deus? Ela não tem fim, mas teve um começo. Aí diz o profeta Isaías, desde a eternidade. Você vê que Deus está fora de qualquer classificação temporária, até da eternidade. Aí olha isso. Ele poderia dizer assim, como está em Gênesis 1, verso 31 abaixo e verso 1 do capítulo 2. Quando ele diz, tenho-vos dado tudo, e tendo Deus acabado tudo, no sétimo dia ele... Vamos lá, no sétimo dia ele... Só que aí depois ele fez o homem. Depois do descanso, depois de tudo, ele criou o homem. Aí vem agora ele falando pela boca do profeta Isaías. Por que ele diz desde a antiguidade, mas não diz desde sempre? Porque não é desde sempre. Teve um dia na vida que ele descansou. Camila, é poético? É poético, mas está na Bíblia. Deus dormiu? Não dormiu. Eis que não tosquenejará, ele não pisca. Por que Deus não pisca? Porque numa visão gloriosa, Ezequiel viu, João viu, Jeremias viu, Isaías viu, e todos eles viram algo incomum. O quê? Olhos como chama de? Sabe qual é a alusão do hebreu? Eles acreditam num Deus que não pisca, não porque não quer, mas porque não tem pálpebras. Porque eles afirmam a ideia de que quem tem olhos como chama de fogo não precisa cobrir retina, não precisa proteger, não tem cansaço, não tem peso. Aí Davi, baseado no que os profetas maiores diziam, vai dizer assim, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, ou seja, é de dia, é de noite, ele está acordado. É de dia, é de noite, o ancião de dias não tem cansaço, não se fadiga, ele não dorme. Aí olha isso, desde a antiguidade. Por que não diz desde sempre? Porque no dia que o Senhor tirou, entre aspas, para descansar, significa o dia que ele não fez nada. O dia que ele não pintou, que ele não criou, que ele não fez mais nada. O dia que ele parou para admirar a sua criação. Os princípios de Deus são tão fortes que, não tendo necessidade, ele também os obedece. O sétimo dia ele descansou. Então teve um dia que ele parou e não fez nada nesse dia. Só que depois que ele cria o homem, aí Isaías veio e diz assim, porque desde a antiguidade. Por que não é desde sempre? Porque antes do homem teve descanso. Nunca parou para pensar nisso? Não, mas pense. Mas depois que ele cria o homem, aí ele diz, trabalha, 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 trabalha. Trabalha. Camila, não está exagerando? Se eu estou, então Jesus não falou a verdade. Porque quando Filipe disse assim, mostra-nos o Pai, ele disse, quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai. Mas eu vou para o meu Pai para preparar lugar, porque meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora, e nós estamos trabalhando por vocês. Camila, o que Deus está dizendo? Agora não é Deus, não, é Jesus. E ele está dizendo, ei, quando eu vim, deixei meu Pai trabalhando. Eu estou aqui trabalhando e meu Pai trabalha até agora. E agora, Senhor, tu vai para o céu descansar? Ele diz, não, vou lá ajudar meu Pai no trabalho que ele está fazendo desde o dia que criou vocês.
Oh meu Deus, levante a sua mão e agradeça ao Deus que trabalha. Agradeça ao Deus que não dorme. Agradeça ao Deus que não descansa. Os ídolos constituídos por mãos de homens, eles dependem de comida. O nosso adorado provê para nós o mantimento. Os ídolos criados por mãos de homens requerem sacrifício de sangue. O nosso adorador criado enviou o próprio Filho para derramar seu próprio sangue. Adore ao Deus que não parou de trabalhar. O Deus que trabalha. Tire alguns segundos e glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor, seu Deus. Tire alguns segundos e adore ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Adore o grande eu sou. Esse é o seu Deus. Ele está disposto a fazer. Ele está trabalhando para fazer cumprir. Ele diz, o trabalho é meu. Você pode orar todo dia, você não salva teu marido. O trabalho é de Deus. Você pode servir na igreja de segunda a domingo, de domingo a domingo, todos os dias, em carga horária máxima. Considere-se servo inútil, porque quem trabalha para fazer as coisas acontecerem é Deus. E Deus reage à sua palavra. Então a gente tem que parar de ficar se guiando pelos sentimentos. Porque senão quando eu estou bem eu creio. E quando eu estou na TPM eu não creio. Eu vou fazer uma pergunta muito séria aqui. Ei, tenda, eu vou fazer uma pergunta muito séria aqui. E eu gostaria que vocês meditassem sobre isso agora. Você sabe aonde você vai estar daqui a 5 anos? Camila, eu sei como é que é a minha vida, aonde eu vou estar e o que eu vou fazer daqui a 5 anos. Alguém aqui sabe aonde vai estar e o que vai fazer em 5 anos? E se nessa noite eu te dissesse que você deveria saber? E se nessa noite eu te dissesse que Deus não tem prazer que você ande na dúvida de saber como será o amanhã? Ah, Camila, mas vigia aí, porque Tiago disse que nós não podemos determinar sobre os negócios de amanhã, mas antes devemos dizer, se o Senhor permitir. E impediria ele o próprio plano, se já estivesse sobre mim o plano? Camille, tem Deus prazer em me falar? Tem. Ele usou a boca do profeta quando o povo peregrinava ainda no cativeiro acerca do futuro, para que eles não pensassem que iam viver no cativeiro a vida inteira e perdessem a esperança, ou seja, a fé. Ele diz assim, e toda conjugação verbal está no futuro, ele diz assim, clama a mim. Você lembra, né? Como é que está escrito? E reis... Isso é presente ou futuro? E diz mais, e presente ou futuro? Coisas desastrosas, perturbações. Vou demonstrar quantas síndromes de pânico você ainda vai ter. É isso? Não. Clama a mim. Mas clama a mim quando? No futuro? Isso. Se você clamar a mim, eu vou te responder quando? No futuro? Não, eu vou te responder. O que vai acontecer? No futuro. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e o que Deus tem sobre a tua cabeça é mais firme do que o chão que sustenta o teu pé. O que Deus tem para fazer no teu futuro é mais sólido do que esse púlpito, mais consistente do que esse teto, mais firme do que essa parede. Mas a gente não clama, a gente quer andar ermo sem manifestar a palavra do Senhor. Mas Ele está dizendo, traga sobre a tua vida a palavra que eu tenho liberado. E a palavra que você trouxer sobre você, ela trará segurança debaixo dos teus pés.
Certa feita eu disse a um amigo que estava programando um quadro de entrevista e ele disse assim: Camila, em dado momento eu vou te fazer uma pergunta se você imaginava o que Deus ia fazer na sua vida. Eu falei: rapaz, não me pergunte isso não. Não me pergunta não, porque vai parecer pedância, vai parecer arrogância, não vai dar tempo de eu explicar, vai dar uma imagem que não vai dar testemunho para a glória de Deus. Vai acabar comigo, vai ser um tiro no pé. Não me pergunte isso não. E ele disse: por que eu não vou te perguntar isso? Porque na hora que você me perguntar se eu sabia, eu vou te dizer que eu sabia. Vou porque quando eu segurava o controle remoto na minha mão, fingindo que era um microfone, eu via o povo. Eu imaginava o povo. Quando na minha sala de casa, sozinha, eu soltava o CD, fingindo que era uma cantora, e dizia assim: canta aí, fulana. E ela começava a cantar. Eu pegava o microfone, sentindo a presença de Deus na sala, e eu dizia assim: é nesse congresso aqui. Que congresso? Era a minha sala, mas eu via. Eu dizia: é nesse congresso aqui que Jesus vai curar. Jesus vai curar, é aqui, é agora. E aí eu começava a falar em língua, e ali eu sentia a presença de Deus. E eu dizia quais eram as enfermidades que Jesus ia curar. Eu não me esqueço, dezembro do ano passado aconteceu, e há 10 anos atrás, sozinha na sala da minha casa, segurando o controle remoto, eu dizia assim: porque hoje os surdos vão ouvir, os mudos, o mudo vai falar, melhor dizendo. E ali eu dizia isso. Daqui a pouco estou eu num congresso no final do ano passado, retrasado, e lá no centro-oeste do país, em Brasília, e aí estou ministrando, daqui a pouco veio uma menina que estava aonde estavam as meninas que estavam aprendendo ali, ouvindo a palavra na linguagem dos sinais, nas libras. Vai ela chegando e daqui a pouco ela começa a glorificar. A igreja vem abaixo, eu não conhecia ela, o pastor conhecia, a menina começa a falar em língua. Aí eu pensei cá comigo: meu Deus, será que foi batizada mesmo? Será que foi batizada? Não. Será que além de batizada foi curada? Porque som pode emitir. Língua estranha não tem vocábulo. Será que foi cura? Aí para o Senhor acabar com a minha incredulidade, a menina abriu a boca e disse assim: glória a Deus, aleluia. Aí você diz assim: Camila, quando isso aconteceu? Eu posso te dizer, dezembro do ano retrasado, mas para Deus aconteceu. No dia que eu estava com controle remoto, dizendo: vai curar agora, e vai falar agora, e vai ouvir agora, e vai... Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas precisa saber, mas só vai saber se você crer, se você clamar, se você manifestar a palavra. Ezequiel 37. Filho do homem, na visão, coloca ele num vale cheio de ossos sequíssimos. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu o sabes. Olha o que Ezequiel está afirmando. Sobre o vale eu não sei, mas sobre o Senhor. Você entende a diferença? Quando você está diante de uma circunstância difícil, tu não precisa manifestar a tua fé sobre a circunstância, porque a circunstância vem para arrebentar com a tua fé. É por isso que tu não manifesta a fé diante da circunstância. Se tu ficar olhando para o câncer no canceroso, isso confronta a tua fé. Tu tem que olhar para o canceroso e dizer: sobre ele eu não sei, mas o Senhor eu conheço. É basicamente o que Ezequiel está fazendo. Ele está sendo sincero: sobre isso eu não sei nada, mas sobre o Senhor eu sei que isso não é nada para ti. O que Ezequiel vai profetizar, Camila? Eu também quero profetizar. Ezequiel vai profetizar a palavra. E que palavra? Ele não sabe que palavra, por isso ele espera. Aí ele diz assim: profetiza e dê ordem ao Espírito. E ele começa a profetizar? Não, ele fica caladinho. Aí ele diz assim: diga-lhe ao Espírito, vento que sopra dos 4 cantos. Aí Ezequiel repetia. Porque um profeta de verdade não precisa falar algo novo, ele só precisa saber o que foi dito. Um profeta de verdade não precisa ter uma neurolinguística, um traquejo. Às vezes não concluiu nem a 3ª série do ensino fundamental. Se ele souber o que está aqui de cabeça, de coração, de alma,
Já vi catedrático entrando em casa de gente possessa por demônios, falando palavras bonitas, não conseguindo resolver nada. E já vi irmãs que nunca tiveram escola, carregando a Bíblia debaixo do braço, de cabeça para baixo, porque não sabia a organização de uma frase, analfabeta de tudo. Mas ela ouvia e guardava no coração, ouvia e guardava no coração. Quantas vezes eu me lembro disso? Entramos numa casa de uma mulher possessa em Juiz de Fora. Tô eu armada até os dentes pensando, eu vou agarrar com esse demônio, eu vou embolar esse demônio, eu vou repreender esse demônio. E tô eu acompanhada da falecida, agora já dorme no Senhor, missionária Maria Consuelo. Ela entra comigo, não estudou, não tinha faculdade, falava Jesus e só tinha os primeiros 3 dentes da frente. Quando ela vai chegando, eu já vou pensando o que eu vou dizer, o que eu vou falar e como é que vai ser. Ai, Jesus, não me deixa andar envergonhada. E nisso vem entrando a conchinha, não se preocupando com a vergonha que passaria, se preocupando com a compaixão da alma aflita. Vai ela entrando, aí ela coloca a mão na cabeça da enferma e possessa, e ela começa a dizer o que ela não sabe. Eu não sei quem você é, não sei de onde você veio, não sei o que você quer fazer, não sei há quanto tempo você está. E daqui a pouco ela começa a dizer o que sabe. Aí ela diz, mas eu sei quem eu sirvo. Aí o demônio, Aí ela diz, mas eu sei quem me trouxe. Aí o demônio, Aí ele, sabe por quê? Porque o demônio não quer saber nada dela. Ele está desesperado com o que ela sabe de quem levou ela lá. Aí ela bota a mão, começa a repreender. A mulher contorce de um lado para o outro. A Concha era tão magrinha, sabe, pastor? Ela era tão fraquinha que eu pensei, se esse demônio levantar essa mulher, eu vou ter que agarrar ela aqui, que eu não posso deixar bater na Consuelo. Quando a mulher enferma, doente, para a morte, levantou na força de 7 homens, e eu pensei, como é que eu vou segurar? A Conchinha disse assim, amarra ele, Jesus. Aí eu vi uma mulher de 70 anos de idade, corcunda, né, mãe? Com a saia até aqui em cima, dizendo, e fraquinha, indo na direção dele, o demônio todo amarrado, contorcido, injuriado, irado. Mas ela não sentia, ela só usava o que sabia. E ela dizia, em nome de Jesus, sai dela. Em nome de Jesus, deixa ela. Em nome de Jesus, sai da casa dela. O demônio saiu. A mulher levanta. Isso aqui é muito sério, presta atenção. Hoje a sua fé vai ser manifestada através da sua consciência e não dos seus sentimentos. Presta atenção, eu vou repetir. Hoje a fé que você precisa ter, ela será manifestada através da sua consciência e não dos seus sentimentos. Fé que fica baseada em cima dos sentimentos não se sustenta num culto. O que fará numa vida? O culto acaba, a fé acaba. Mas uma fé baseada na consciência, ela te sustenta no culto, no trabalho. Ah, meu irmão, ela te sustenta diante da morte, do inferno. Ela te sustenta diante da luta, diante da prova. Por quê? Porque ela não é baseada no que eu sinto, ela é baseada no que eu. E aquilo que eu sei é mais forte do que aquilo que eu. Porque o que eu sinto é passageiro. O que eu sinto está submetido a tempo, circunstância e espaço, é emocional. E tudo que é emocional é variável. Por exemplo, quando você fica com raiva o tempo todo? Não. Quando você fica alegre o tempo todo? Também não. Porque sentimentos estão associados a um tempo e a uma circunstância. A fé não pode estar associada a um tempo e a uma circunstância. Por isso ela não pode ser baseada no que eu sinto, ela precisa ser baseada no que eu. Camilo, o que acontece com a fé de alguém que está baseado na palavra, baseado no que sabe? Acontece o que aconteceu com Jó. A moça da igreja filial ontem aqui, antes de cantar, mencionou esse versículo e esse capítulo. E todo mundo aqui na hora de prova já deve ter lembrado dele um dia. Quando Jó já estava com úlcera que atravessava a sua pele. Vamos fechar junto. Pode pegar os instrumentos aí agora. Que atravessava a sua pele, arrebentava com ele. Perdeu o filho, perdeu tudo. Está com a vida destruída. Se Jó for falar do que sente na circunstância que ele está, irmão, o que vai sair da boca de Jó? Para pensar. Se ele for abrir a boca para falar só do que ele sente, o que vai sair da boca de Jó?
Se ele for usar as mãos dele baseado no que ele sente, sabe o que ele vai fazer? Pegar uma pá e cavar a própria cova. É isso que ele vai fazer. Então Jó não fala do que sente. Primeiro, ele faz aproximadamente 70 perguntas a Deus baseado no que ele sabe. Deus responde para ele, no final fica claro que ele não sabe, mas o que ele sabe é o suficiente. E é o que ele revela. Ele não diz eu sinto, ele diz eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso morrer, mas ele vive. Eu posso estar caído, mas ele está de pé. Eu posso ser pequeno, mas ele é grande. Eu posso ser enfermo, mas ele é Rafa, o Deus que cura. Eu posso estar cercado, mas ele é o Deus da minha guerra. Ele está falando com alguém hoje aqui. Ele está dizendo, ei, pare de falar o que você sente e comece a falar o que você sabe sobre mim. Se tu sabes que eu sou fiel, então profetize a minha fidelidade. Se tu sabes que eu sou Deus que cura, então profetize sobre este vale. Se você sabe que eu sou Deus que restaura, então profetize restauração sobre este casamento. Pare de falar o que você sente e comece a falar o que você sabe sobre Deus. Oh, eu sei que tu és Jireh, o provedor. Eu sei que tu és Nissi, a minha bandeira. Eu sei que tu és Rafa, o Deus que cura, Tsidekenu. Tu és a minha justiça. Eu não vim nesse culto falar sobre mim. Eu vim falar sobre ti. Oh, falar sobre ti. É por isso que o culto que exalta o homem, ele só motiva na hora. Depois a gente vai para casa e sente o mesmo vazio que tinha antes de chegar. Mas o culto que exalta a Deus, aonde os hinos são para Deus, a glória é para Deus e tudo converge para Deus, coisas extraordinárias acontecem. Deus trouxe pessoas hoje aqui e Ele está dizendo, ei, chega de acreditar que só vai acontecer o que você sente. Durante muitos anos o jargão popular no meio cristão se tornou quase regra, que é isso aqui, ó. Fazer só o que sente. Eu senti de fazer isso, eu senti de fazer aquilo. Mas gente, se os sentimentos são promovidos no âmago da alma, que é o centro das emoções, trazemos sobre eles a cobertura do nosso coração, que é onde a gente reage aos sentimentos. E o que a Bíblia fala sobre o nosso coração, além de guardá-lo? Que ele é o quê? Enganoso. E tem muita gente que sabe que tem uma promessa sobre a vida, mas está vendo as coisas desnorteadas, porque você está deixando de ser guiado pela palavra e está sendo guiado pelo seu coração. Sentimento de suspeita. Deus está falando comigo aqui agora. Tem gente aqui que está sendo ameaçado pela suspeita de que uma desgraça vai acontecer a qualquer momento. O telefone não pode tocar que teu coração dispara. Marido não pode sair de casa que parece que não vai voltar. Teu filho não tem paz na escola, porque você acha que alguma coisa vai acontecer toda hora. É um sentimento de suspeita que te assalta o tempo todo. E por que que isso acontece? Porque você deu a rédea da tua vida na mão dos seus sentimentos. Aí não tem paz. Não tem paz. O Senhor vai repreender nessa noite todo sentimento de ameaça e de suspeita. Porque eu não vos dei espírito de covardia, mas espírito de fortaleza.
Olha para alguém aí agora e diga: você vai se sentir seguro. Você vai se sentir seguro, segura. Oh, ministre isso sobre a vida de alguém. Por quê? Porque a palavra de Deus te dá segurança. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Disse ele: vivifica-me conforme a tua palavra. Oh, aleluia. João, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.